Bom, gente, então, eu tô contando, né, falando pra vocês que muitas vezes é aquele provérbiozinho que eu contei, que eu sempre conto pra vocês, né, que pode piorar, entendeu? Então, às vezes, você reclama de uma coisa, mas aquela coisa que você reclamou fica até boa quando você encontra coisas piores. Então, foi o que aconteceu. No decorrer mesmo, né, da minha vivência no Aikido, eu fui percebendo que existia uma contradição, né, entre o Aikido, a filosofia, que o Aikido é uma arte muito afetiva, né? É uma arte muito afetiva, é uma arte que tem um foco muito na empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, não é à toa quando a gente treina, a gente é o Kei na Ge ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a gente está de um lado e do outro, né? Então, só que eu nunca vi os Aikidokas fazerem isso na vida. Eles não fazem isso, né? Então você percebe que é só teoria, é só técnica, né? No Aikido, eu só encontrei técnicos, eu não encontrei nenhum Aikidoka, tá? Aikidoka, tô falando Aikidoka mesmo no geral, nem senseis, tá? Eu só encontrei técnicos e foi o que eu aprendi. Então, nesses 5 anos que eu estive no Aikido, nos dojos eu só aprendi técnica, tá? E eu sei, eu ia para lá realmente buscar técnica porque era a única coisa que eles poderiam me dar, tá? E foi a única coisa que eu tive deles, né? Inclusive dos senseis. E uma frieza impressionante, né? O que eu vi, eles são gélidos. Os aikidokas com os quais eu me relacionei, né? Os aikidokas que eu encontrei na minha vida, na minha trajetória, não só nos dojos, mas em seminários e, né, lugares, né, no geral, eles são verdadeiros icebergs, né? O Aikido é um iceberg. Eu nunca vi tanta frieza e você acaba ficando assim também. Você se contagia pela frieza deles. Tanto é que o tempo que eu fiquei no Aikido, eu fiquei muito mais fria, né? Eu não era assim. Depois que eu entrei no Aikido, eu desenvolvi é, esse temperamento iceberg, porque é deles, eles são assim. Então, estou contando para vocês que eu estive num dojo, esse dojo de 4 anos, é impressionante. Eu convivi 4 anos com eles. Eles nunca me ligaram para ver se eu estou viva. Nunca. Nunca se perguntaram, se interessaram em saber. Então, assim, eles são frios. Por isso que eu acho impossível que eles entendam o Aikido. Porque o Aikido é uma arte afetiva, é uma arte que tem empatia. Se você não tiver empatia, você não consegue entender o Aikido. Então, assim, todas as pessoas do Aikido que eu conheci, de todos os dojos, elas nunca vão conseguir captar o Aikido, porque elas são muito frias, elas são verdadeiros icebergs. Estou falando isso porque eu constatei isso, né, nos meus anos de Aikido. Eu me lembro que nesse que eu fiquei 4 anos, as pessoas estavam lá muito mais tempo que eu, né? Faltava uma pessoa adoecia, faltava ninguém se interessava em saber se essa pessoa estava viva, se ela estava morta, nem mesmo o sensei, né? Eu sempre estranhei, sempre achei isso estranho, mas isso demonstra o jeito que eles são. Eles são frios. Eles são frios, bem frios. Na verdade, eu acho que isso é do marcial. A frieza. Eles são assim com esposas, com namoradas, você vai reparando. No Aikido muito, eu percebi muito, né, nas pessoas, elas traem numa boa, né, esposa, namorada. Eles não têm culpa, eles não sentem, eles não têm vínculos com as pessoas. É a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. É um problema, realmente. Então você percebe que o Aikido ele é altamente problemático, né? Ele tem problemas emocionais. Na verdade, não é o Aikido, que é o marcial, porque eu vi isso no ninjutsu também e nas outras, né? Mas estou falando do Aikido que eu fiquei mais tempo, né? É impressionante como eles são problemáticos, né? Eles têm problemas sérios emocionais, eles não criam vínculos com as pessoas, tá? Eu acho impossível uma pessoa entender o Aikido se ela não tiver afeto. Se ela não tiver afeto, se ela não tiver desenvolvido, né, essa capacidade de ter afeto pelo outro, eu acho impossível ela entender o Aikido. Por isso que eles são só técnicos. Eles não conseguem ser nada além disso. E nunca vão. Eles podem fazer 1000 anos de Aikido, mas eles não vão conseguir ir além disso. E eu estou falando isso dos senseis, tá? Os senseis que eu conheci também. Inclusive aquele lá, que é o sétimo Dan e tal, entendeu? Não, e o outro também japonês. É impressionante que os descendentes de japoneses, porque eu tive 2 senseis descendentes de japoneses, os outros não eram os piores, tá? Não é preconceito, não é nada, mas os descendentes de japoneses, pelo menos os senseis que eu de uma frieza impressionante, eu nunca vi isso. Eu acho que é da cultura
né, japonesa mesmo, aquela frieza, aquela coisa, sabe, uma coisa assim, chega a ser gélido, né? Eu não gostei não, minha experiência tendo aulas com descendentes de japoneses no Aikido foi horrível, não gostei. Eu prefiro não ter aula com descendentes de japoneses, tá? Prefiro não ter, porque foram os dois piores senseis que eu tive, os dois descendentes de japoneses. Mesmo perfil, frio, machista, conservador, problemático, bem problemático, tá? Então, o Carrapatex não era descendente de japoneses. Mas o Carrapatex, o problema dele era uma questão mais moral e ética, tá? Não, era uma questão mais moral e ética, e aí sim, o desrespeito com as mulheres, tá? E eu acho que a questão dele mais era essa. Mas ele não era um iceberg, pelo menos eu acho que não, tá? Então isso, na minha opinião, já é uma qualidade, né? No mundo de aikidokas icebergs, frios, que não criam vínculos problemáticos, com relacionamentos problemáticos, eu acho que quando você encontra um sensei de aikido que não é um iceberg, isso já é uma qualidade, né? Eu acho que ele não era. Eu tenho as minhas diferenças com ele, mas eu tenho a impressão que ele foi o menos pior. Foi o meu sensei menos pior, tá? Eu acho que ele tinha mais emoção, ele tinha mais sentimento, tá? Pelo menos eu acho que com essa minha trajetória tão ruim no Aikido, de ter encontrado pessoas horríveis no Aikido, senseis e colegas, infelizmente, eu lamento, mas é a verdade, eu tenho que falar o que eu penso, o que eu sinto. Tanto que eu não tenho saudades deles, eu não sinto falta deles, é como se eu nunca tivesse conhecido, e é estranho, porque eu fiquei 4 anos, né? É muito estranho, tá? E eu sou uma pessoa afetiva, graças a Deus. Eu só fiquei iceberg lá com eles, eu sou afetiva, ainda bem que eu não peguei essa doença, esse problema deles, né? E assim, eles traem esposa, sabe? Traem mulher, é uma coisa assim absurda, eles não se preocupam com o outro, eles não têm empatia, né? Eles não têm empatia, né? É triste, mas é verdade, é verdade.